eu queria te perguntar, a melhora do São Paulo tem fator anímico? Porque eu fiquei pensando nisso, assim, porque o Zubeldia, ele era muito da pilha, né? Ele é aquele cara, aquela coisa, à beira do campo, não deixa ninguém em paz, nem o juiz, nem ninguém. Mas talvez o São Paulo ficou pilhado demais e não relaxou, digamos, para que os jogadores pudessem desempenhar seu melhor futebol. Mas, obviamente, a gente não dá para excluir que a mudança tática promovida pelo Crespo e talvez o protagonismo para certos jogadores, tipo o Luciano, o próprio Marcos Antônio, tudo bem que o Marcos Antônio ele saiu do time do Zubeldia por uma questão de lesão, mas a adoção e abraçar os três zagueiros nesse momento fizeram essa mágica acontecer. Mas aí eu te pergunto, de onde é essa mágica que o Crespo está fazendo? Essa mágica está mais dentro do campo ou você acha que mais fora dele nessa questão de como motivar o elenco? Queria te perguntar e também depois, obviamente, ouvir do Ale Gisbrecht a opinião dele sobre esse momento promovido por Hernan Crespo. Ale, eu acho que o momento pelo qual o São Paulo passa nos últimos anos, ele é uma máquina moedora, né, de trabalhos. Isso não só de comissão técnica, mas acho que tem a ver também, sabe, de dirigentes e de jogadores também. Os ciclos acabam sendo muito curtos, né? Então, de desalento, de desistir de jogador, de achar que não presta, a contratação não funcionou, e que é uma coisa que não acontece só no São Paulo, acontece nos grandes clubes quando há crises, quando há períodos sem títulos e sem vitórias. Eu acho que o Zubeldia, assim, é como se fosse a nossa máquina aqui, o computador, que tivesse com um monte de coisa aberta e ele tivesse travando, sabe, desgastado, não funcionando bem. O Crespo chegou e, aproveitando a parada da Copa do Mundo de clubes, onde não houve jogos, né, é como se fosse um reset, sabe? O Alt Ctrl Del para ligar de novo e organizar as coisas na tua área de trabalho e tal. Eu acho que foi isso um pouco que aconteceu. E claro, evidentemente, que não é só que esse reset vem acompanhado de ideias novas, né? De jogadores que veem essa página em branco que está recomeçando como uma oportunidade de reaparecerem, de terem oportunidades que não vinham tendo antes, e isso dá uma animada no elenco e dá uma zerada também, fazendo, olha, o cara zerou, o cara está dizendo que não vai olhar documento, que é a idade, então os garotos também, se jogarem bem, vão ter oportunidades, os veteranos também, se treinarem bem, vão ter oportunidades, e acho que houve isso, no sentido de astral, estava muito desgastado. O Zubeldia tinha que provar o seu trabalho jogo a jogo e os resultados não vinham acontecendo. E o final foi muito melancólico com aquela derrota de 3-1 para o Vasco. O Crespo saiu do São Paulo com um pouco desgaste com a torcida, embora houvesse ali no final resultados que não eram satisfatórios, mas ele tinha a simpatia dos torcedores, né? E quando ele ficou um período muito curto, um contexto diferente de pandemia e tal, com menos exposição, né, no estádio, e ele volta mais maduro, volta mais vencedor, ele tem um jeito mais acolhedor, né? Ele é mais simpático, e ele chega já com um título conquistado no São Paulo, sendo da casa. Então, eu acho que do ponto de vista do astral, dos relacionamentos, isso mudou, e ele traz algumas mudanças táticas e de peças que funcionam. Os três zagueiros, que são o nome desse canal, né? E com que os São Paulinos gostam bastante desse esquema. O Ferrarese se firma pelo lado direito. Alguns jogadores sobem demais de produção. O Marcos Antônio, que vinha antes da lesão jogando muito bem, sendo importantíssimo no meio-campo, volta a atuar muito bem. E o Bobadilla cresce. Jogador que vinha até com especulação de ser negociado, né? Ao mesmo tempo, ele enfrenta isso com jogadores que são mais operários, né? Menos estrelas, começam a corresponder e a fazer com que o São Paulo jogue coletivamente melhor do que quando tinha suas estrelas, Caleri, Lucas e Oscar. Isso é um grande feito, porque é um time que perde, ao mesmo tempo, Lucas, Caleri e Oscar, cara, é muito difícil que não despenque, né?
ainda mais com um elenco muito curto. E esse novo ambiente, com a subida de produção desses jogadores, o Ferreirinha volta a fazer gol, e com a liderança do Luciano, né, acaba trazendo e conquistando e funcionando coletivamente como um conjunto muito eficiente, principalmente nos 4 últimos jogos, né? Vamos excetuar contra o Flamengo, que é o líder do campeonato, né? Até a gente hoje, esses resultados, eles iluminam até a derrota diante do Flamengo, né? Infelizmente foi o primeiro, e até o Crespo dizia... Primeiro jogo, né, Mal? É o primeiro jogo. E depois São Paulo vai muito bem contra o Bragantino, aquele empate, e passa ali a conquistar as 3 vitórias, chegando nessa segunda-feira. Para mim, eu entendo o jogo contra o Corinthians, foi muito bom, mas a maneira como o São Paulo ontem só tomou o gol porque foi uma falha ali de rebote, porque era para esse jogo, era tranquilamente para ser 4-0 para o São Paulo, sabe? Então, eu acho que tem aí uma conjunção de fatores que envolve a competência da comissão técnica, competência de alguns jogadores que subiram de produção e o sumiço da direção. A Fute Fanatics é uma loja completa de camisas e artigos do São Paulo, e agora ela é parceira oficial do canal Família Tricolor News. Aqui você encontra os últimos lançamentos, camisas históricas, agasalhos, bonés, garrafas e tudo que um verdadeiro São Paulino precisa para mostrar orgulho de ser tricolor. E tem mais, usando o cupom exclusivo do canal Primeira 8, você ganha um desconto especial na sua compra. Clique no link abaixo ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code ao lado. O Atlético Paranaense, que é a pior defesa do Campeonato Brasileiro da Série B, com 26 gols sofridos. Na coletiva de ontem, Crespo admitiu que deve mexer na escalação para este jogo, tá? Muito por conta da parte física dos atletas, tá numa sequência dura aí de jogos, né? Ferrarese está suspenso pro jogo de quinta-feira, tá? Ele recebeu o cartão vermelho no jogo contra o Náutico na fase anterior, a terceira fase, e está suspenso. Com dores musculares, Alan Franco foi substituído ontem, no final do jogo. Mas não preocupa, tá? Ele deve formar o trio na zaga com Arboleda e Sabino, que entrará no lugar do Ferrarese. Outra novidade pode ser o Mike entrando na ala direita na vaga do Cédric Soares, que não vai conseguir jogar todos os jogos, né? O Crespo falou sobre isso na coletiva e disse isso aí. Neste momento, ou temos que inventar uma posição, ou esperar que o Mike esteja bem. Então, acho que talvez o próximo jogo, se Mike está bem, pode jogar. Vamos a ver, tem que ir dia a dia. Mas, sinceramente, você sabe, no elenco não tem laterais direitos. Ou inventa uma coisa, como a gente inventou 10 minutos bobadilha no outro dia com Juventude, senão não tem. Vamos aguardar aí se o Mike vai estar bem, né? Se estiver bem, ele vai pro jogo, como o próprio Crespo falou. Até ontem o Mike havia feito 4 dias de treino com o elenco São Paulo desde que se recuperou de lesão, né? E eu gostaria de saber de você, pra você, vale a pena apostar no Mike nesse jogo da Copa do Brasil? Comente aqui abaixo. O time pra quinta-feira deve ser um time misto. O próprio Crespo afirmou isso na coletiva. As Copas estão voltando e o Crespo vai ter que se virar, viu? O elenco realmente é curto, mas vamos ver. Até agora a diretoria não trouxe o novo lateral direito, o clube segue atento ao mercado, mas não tá nada fácil, até porque o São Paulo não quer gastar, então vai ser um pouquinho complicado. Bom, talvez outro que possa receber oportunidade na quinta é o Luan, gente. Após 6 meses, o Luan voltou ao campo em um jogo oficial pelo São Paulo. Hernan Crespo deu uma chance para o jogador na partida contra o Juventude na semana passada pelo Campeonato Brasileiro. Ao final do jogo, o Luan ficou muito emocionado, se ajoelhou e chorou. Há mais de 660 dias ele não jogava com a camisa do tricolor. E como eu falei, há 6 meses ele não atuava na partida profissional desde que voltou de empréstimo junto ao Vitória. Questões físicas até comportamentais o atrapalharam, né, gente? Nunca foi de ser visto em noitada, não é disso que eu tô falando, a questão é outra, tá? Essas questões o fizeram ser carta fora do baralho de alguns treinadores do São Paulo, os últimos treinadores do São Paulo. No ano passado ele ficou fora dos planos de Carpini e Dorival Júnior. Ficou treinando ali em separado, sozinho, até março, quando foi emprestado para o time do Vitória. Inclusive, teve um relato bem curioso e para mim mais do que bizarro, né? O Luan, ele tem uma foto guardada de uma marmita etiquetada com seu nome dentro da geladeira do CT da Barra Funda, né, gente? Um negócio assim esquisito. Essa foto foi tirada em um dia em que ele almoçou sozinho no CT. O Luan foi completamente isolado no clube. Isso é surreal de se fazer, né?
O moleque chegou até mesmo a ter sintomas de depressão. O Luan voltou de empréstimo nesse ano e novamente ficou de lado, escanteado, treinando sozinho. Em março, né, ele foi reintegrado ao elenco, mas sequer foi relacionado para os jogos com o técnico Luiz Ubeldia. O Crespo chegou e deu uma moral para o Luan, que jogou muita bola com ele em 2021, né, no próprio tricolor do Crespo. O Luan perdeu 12 quilos e está muito focado em recuperar o seu bom futebol. Além dos treinos no CT da Barra Funda com o elenco normalmente, o Luan faz trabalhos complementares num segundo período. O Luan tem contrato com o São Paulo até o final do ano que vem, tá, rapaziada? Tomara que ele consiga realmente dar a volta por cima, né, e ajudar o time. Qualidade ele tem pra isso, né? Joga muita bola. Na quinta, quem sabe ele pode receber uma nova oportunidade. Pra você, o Luan ainda tem vaga nesse time do São Paulo? Comente aqui abaixo. Agora, o que fizeram com ele ali, de isolar ele, é um negócio assim bizarro, cara. Isso não se faz com ninguém, pelo amor de Deus. O cara não pode nem almoçar com os jogadores, é bizarro. Bom, o São Paulo já conseguiu atingir a meta por vendas de jogadores. Estava previsto aí que o tricolor tinha que arrecadar 154 milhões de reais esse ano. O São Paulo bateu a meta e inclusive superou os valores previstos. O tricolor é o 6º clube que mais arrecadou com vendas no futebol brasileiro. Foram 158 milhões de reais arrecadados com vendas de atletas. Além de vendas de jogadores e vendas diretas, São Paulo embolsou também valores pelo mecanismo solidário da FIFA, que beneficia o clube formador do atleta. As vendas do São Paulo foram as seguintes até o momento. William Gomes, 55 milhões de reais vendidos ao Porto, né, 9 milhões de euros. Wellington Rato, 5 milhões de reais vendido para o Vitória. Michel Araújo, 15 milhões de reais na venda para o Bahia. Rodrigo Nestor, 9 milhões e 400 mil reais pelo empréstimo ao Bahia também. O Eric, 1 milhão de reais pelo empréstimo ao Vitória. Matheus Alves, 34 milhões e 100 mil reais pela venda ao CSKA, né? Esse é o valor em relação a 90% dos direitos econômicos do atleta, que pertencia ao São Paulo, né? Ângelo, 32 milhões e 300 mil reais vendido ao Strasbourg, da França. Lucas Perry, 4 milhões de reais pelo mecanismo solidário. Emerson Royal, também pelo mecanismo solidário, foram 600 mil reais. E deve vir mais por aí, tá? Anthony, Gabriel Sara, Beraldo, Tuta, entre outros, devem ser vendidos lá na Europa nessa janela. O São Paulo pode embolsar uma boa quantia pelo mecanismo solidário, tá? Pra assim, chegando nos 20 milhões de reais se tudo correr como esperado. Além disso, ainda tem Galopo e Nestor que devem ser vendidos no final desse ano. Ambos renderão aos cofres do tricolor 50 milhões de reais somados. A diretoria do São Paulo ainda quer acertar mais uma venda ainda nessa janela de transferências, né? Esse ano o São Paulo tá fazendo dinheiro. Vamos ver no que vai dar, né? Pra onde vai essa grana aí? Lembrando que o tricolor não gastou nem um centavo em contratações esse ano. É o único clube brasileiro que não gastou para contratar jogadores nessa temporada, né? O Enzo Dias veio por empréstimo, assim como o Gonçalo Tapia, né? O Dineno veio a custo zero, o Oscar veio a custo zero, o Cedric veio a custo zero. Então o São Paulo, o Marcos Antônio permaneceu, mas renovou um empréstimo. O Wendel também veio a custo zero, mas uma negociação envolvendo uma troca com o Moreira indo pro Porto e tal. Então o São Paulo contratando, mas não gastando. E essa é a ideia da diretoria pros restantes aí dos reforços que podem chegar ainda nessa temporada, tá? Segundo o jornalista Eduardo Deconto, alguns detalhes ainda impedem a renovação de contrato de Alan Franco. A diretoria ainda mantém negociações com o staff do atleta, algumas reuniões já foram feitas. O Alan tem contrato com o tricolor apenas até o final deste ano e já pode assinar um pré-contrato de graça com qualquer clube. Deconto afirma que, apesar de não ter acordo fechado, a diretoria não está preocupada, tá? Isso porque nas últimas reuniões as negociações deram uma avançada. Fala que o próprio atleta já deixou bem claro que deseja permanecer no clube do Morumbi. Inclusive, o Alan Franco avisou seus empresários que não quer ouvir nenhuma outra proposta de nenhum outro clube, tá? Mesmo podendo assinar um pré-contrato, ele não quer ver outra proposta, ele não quer saber de outro clube, ele quer ficar. Segundo o jornalista do portal Trivela, as partes ainda negociam ali valores e o tempo do vínculo, do novo vínculo, né? Um dos entraves seria as cifras de luvas e no prazo para os pagamentos, tá? A tendência é que ainda essa semana essas questões aí se resolvam. São Paulo já se acertou quanto à dívida com os empresários do atleta, né? O clube vai pagar dando uma entrada e parcelando o restante. Alan Franco deve assinar um novo contrato com o São Paulo até o final de 2028. A negociação vem se arrastando já há alguns meses, né? Uma baita de uma novela, inclusive. Novela essa que deve ter um final aí nos próximos dias, e Alan Franco vai sim renovar. Eu vi pessoas, mas vai melar a negociação pro Alan Franco, não renovou até agora. Não vai melar. São Paulo, apesar de não ter o contrato assinado ainda, crê na permanência do jogador
E restam apenas alguns detalhes burocráticos, tá? O negócio está praticamente fechado. Informações que a gente recebeu é que o negócio está praticamente, já tem um acordo verbal, inclusive, entre São Paulo e Alan Franco. O acordo verbal já existe. Resta aqui a formalização ali, detalhe aqui, e a assinatura do contrato, o que deve acontecer nos próximos dias. Vamos aguardar, fechou? Bom, São Paulo está no mercado em busca de reforços para 3 posições, como eu já falei aqui para vocês, lateral direita, zaga e um meio campista, né? O meia é ainda mais uma necessidade, muito por conta da lesão de Oscar. Antes disso, a diretoria até queria contratar um novo camisa 10. A busca ganhou força por conta da lesão do craque. Na mídia brasileira, pouco se fala sobre nomes para a meia no São Paulo, né? Já na gringa, algumas informações começaram a pipocar nos últimos dias, nas últimas horas mais precisamente. Segundo um jornalista turco, São Paulo fez uma proposta oficial pela contratação de Elan Ricardo. Ele tem só 21 anos, é colombiano e pertence ao Besiktas da Turquia. Elan é um meia com características que o São Paulo busca no mercado, tá? Um meio campista que vá de área em área, né, e chegue forte para fazer gols, tem essa característica. Chegou esse ano no Besiktas, só que não fez nenhuma partida oficial. Ele tem contrato por lá até junho de 2029, um contrato bem longo, tá avaliado em 2 milhões de euros mais ou menos. Segundo o jornalista turco mencionado anteriormente, o São Paulo teria feito uma proposta por empréstimo pelo jogador. Além do tricolor, o Rio Ave de Portugal, o Tondela e o Birmingham da Inglaterra também fizeram o mesmo tipo de proposta, tá? A informação vem lá da Turquia, né, onde o Elan Ricardo joga. Contudo, no Brasil ninguém confirma essa informação, ok? O São Paulo não se manifestou em relação a isso publicamente, mas fontes internas afirmam que Elan não faz parte dos planos da diretoria são paulina. As buscas por reforço ali continuam, mas está bem difícil, ainda mais pelo fato de o São Paulo não querer gastar para contratar, né? A ideia da diretoria é trazer um reforço por empréstimo ou um jogador que esteja livre no mercado para assinar de graça, algo que o São Paulo, como eu já falei aqui anteriormente, fez com os reforços que chegaram até aqui nessa temporada, tá? Não é fácil, o São Paulo tá ali se esforçando, tá buscando nomes, alternativas, já debateu alguns nomes com o Crespo, principalmente para lateral direita, para zaga, mudou estratégia por contratação, agora quer um lateral que faça a zaga também para economizar, um reforço 2 em 1 e não sei o que. Até agora só veio o Tapia. Além do Dineno, que veio ali antes da janela abrir, porque o Dineno rescindiu o contrato com o Cruzeiro, então veio também a custo zero. O Dineno tem contrato até o final desse ano, mas pode renovar por mais uma temporada. O Tapia veio por empréstimo, né? E aí o São Paulo agora busca no mercado um meia e um jogador para defesa. Vamos aguardar para ver se o São Paulo vai conseguir acertar essas contratações aí, tá? A prioridade é a lateral direita. Essa é a prioridade do São Paulo. Só que com a lesão do Oscar, a meia também virou uma prioridade. Por quê? Porque o Alisson, assim, é um grande jogador, um grande meio-campista, só que na função do Oscar o Alisson ainda tá um pouco perdido, dá pra ver que ele tá meio perdido ainda. O Rodriguinho vai começando a ganhar oportunidades, ganhar mais minutos, mas o São Paulo quer um jogador ali pra meia realmente que esteja já pronto pra entrar e dar conta do recado, né? Não que o Alisson esteja um pereba na meia, não, nada disso, é que ele tem dificuldades porque não é a posição dele. Então o São Paulo enxergou que precisamos rapidamente contratar um novo meio campista ali para fazer essa função, enquanto o Oscar não volta. O Oscar que pode ficar de fora ali por pelo menos 2 meses. Então vamos aguardar e ver se o São Paulo vai realmente conseguir contratar um jogador. Mas não é fácil assim contratar um jogador como nos moldes que o São Paulo quer, né? Vamos aguardar. Obrigado por ficar comigo daqui. Se gostou, deixa o like, comenta, compartilha, se inscreva. Forte abraço, até o próximo. Fui! Em tão pouco tempo, em 5 jogos, da saída do Zubeldia à chegada do Crespo, o São Paulo deu um salto na tabela. Se falava em preocupação de rebaixamento, o São Paulo deu um salto na tabela. Eu começo com o Miller e eu quero saber de vocês aí sobre o jogo e também sobre essa mudança na troca de treinadores. Miller. Sempre quando um treinador vem, muda o treinador, dá um novo ânimo pro grupo, né? Principalmente aqueles jogadores que não vêm jogando, né? O Crespo, bem verdade que ele está jogando com um time limitado, né? Não tem lateral direito, pra ter uma ideia. Então acho que, mesmo diante dessa falta de lateral direito, o time tem suprido, né, as suas necessidades com vitórias, com boas apresentações. O São Paulo jogou bem lá em Caxias, jogou bem hoje, né? Hoje o time do Fluminense estava morto. O São Paulo controlou o jogo do começo ao fim. Então, claro que no 2-1 o Fluminense deu uma apertada, mas nada de que trouxesse perigo para o gol do Rafael. Acho que o São Paulo mais uma vez convenceu com uma boa apresentação, uma grande vitória. Independente do adversário, acho que esses pontos, essas vitórias em casa principalmente, faz muita diferença lá na frente.
Capri, dá para explicar essa mudança assim tão drástica? Para mim ela parece drástica no primeiro momento. Tem esse aspecto que o Miller coloca, e que a gente sabe na troca de treinador, uma motivação, alguém buscando espaço, mas é um São Paulo diferente. Mas acho que tem um nome nesse São Paulo que está fazendo a diferença, que é o Luciano. O Luciano é um cara que precisa de confiança para jogar bola. Eu gosto muito do Luciano, acho que ele é um jogador muito útil, ele é um jogador de qualidade. E o Luciano com confiança ele rende para o São Paulo. E o Luciano, com a chegada do Crespo, voltou a ter confiança e voltou a ajudar a conduzir o time até essa coisa proativa que você citou. São Paulo era um time que não fazia gols, era um time que tinha dificuldade de ataque. Hoje, a gente vê o São Paulo mais próximo do gol, um time que arrisca mais, que chuta mais. E isso passa muito pelo Luciano. E para mim, uma outra coisa importante que aconteceu, foi ruim para o Oscar, mas bom para o São Paulo. Quando o Oscar sai machucado no jogo contra o Corinthians e o Alisson entra no time, o Alisson é um jogador que dá mais sustentação para o meio de campo. Mais dinâmico. É mais dinâmico, faz o Luciano jogar mais bola também. Então a lesão do Oscar foi boa para o São Paulo e a entrada do Alisson também. Eu vejo que essa confiança que o time tem hoje passa por essa mudança do Alisson, a entrada no lugar do Oscar e principalmente o Luciano ser o motor desse time. Eu na realidade, pensei que você ia falar que o nome que daria era o treinador, o Crespo. Até porque quando o Zubeldia saiu, eu falei, o Zubeldia não vai conseguir tirar mais nada desses jogadores. Quando o Zubeldia estava, o último jogo dele, Pablo Maia jogou mal, Alisson jogou mal. Eu falei, como que ele vai tirar desses jogadores ainda? Aí ele mudou na hora certa. Mudou na hora certa, no tempo certo, deu tempo para o Crespo fazer um treinamento, conhecer os jogadores. E foi o Crespo que deu a motivação para o Luciano. Porque se fosse Paulo, desculpa, mais que motivação, semana passada você estava com o Bayern lá no Rio de Janeiro, a gente trouxe a sonora do Crespo, ainda contra o Bragantino, o Miller vai se lembrar, perguntado sobre o Luciano, o Crespo, ainda logo no início contra o Bragantino, falou, o Luciano tem que jogar mais à frente. O Luciano não é jogador de meio, na visão dele. Ele empurra, depois do Bragantino o que acontece? O Crespo empurra o Luciano à frente, 2-0 em cima do Corinthians, 2 gols de quem? De Luciano. E o próprio Luciano menciona que ele é um jogador de frente, que ele não é um Ele meio. falou abertamente isso na coletiva. Mesmo, se coloca... Ele ainda falou, se o técnico pede para fazer outra coisa, eu sou obrigado a fazer. Mas todo mundo sabe como é que eu gosto de jogar. A importância do treinador, Capriotti, nesse momento. Sim. Se o treinador não tirar algo do atleta, olha o Wendel. Até outro dia ninguém queria o Wendel. Esses últimos 2 jogos do Wendel aí foi jogos e criou moral. Já entra hoje agitando, corrigindo os companheiros. É um jogador de 30 e poucos anos. Bobadilha também cresceu. Bobadilha jogando. O Marco Antônio, né? O Marcos Antônio foi um dos melhores. Marcos Antônio, para mim, é o novo Mineiro. Foi um dos melhores hoje. Lembra muito o Mineiro no estilo dele de jogo, né? Muito bom. E ele dá passes, ele cruza. Hoje o gol do Ferreirinha de cabeça foi cruzamento dele. Quer dizer, é um jogador. Eu acho que a organização do meio campo é o grande segredo do Crespo. Eu acho que é legal, ele mexeu no Luciano, mas a organização do meio campo, para mim, Garrafa, foi o ponto principal. Não sei o que o Miller acha, mas como a gente conversa, o meio campo firme, forte, bem postado, é outra coisa, é o cérebro do time, né? É o cérebro do jogo. É dali que vai sair os melhores lances ou os piores. E esse meio campo que ele forma com Bobadilha, o Marcos Antônio e Alisson, é um meio campo quase perfeito. E você tem ainda o Lucas para entrar nesse time, dá uma possibilidade de aumento de potencial. Agora, hoje o Renato reclamou sobre calendário, Abel reclamou de calendário, Dorival reclamou de calendário. O Renato, inclusive, não veio com a força máxima, deixou alguns jogadores no banco, porque não dá para jogar quarta, domingo, né? E o Crespo veio com o que tinha de melhor. E aí, se você não tem tempo para treinar, eu acho que o papel do treinador é importante você enxergar mesmo sem treinamento, já que é a realidade. Ele olhou e falou, esse cara não é para jogar aqui. Filho, você é para jogar aqui. E isso faz parte do treinador. Time com 3 zagueiros. 3 zagueiros. Estabeleceu 3 zagueiros no São Paulo e acabou. Meteu lá o jogador até virou o pescoço. Mas assim. Ele meteu lá o Fergarese, o Arboleda. Você 3 zagueiros, né, jogador? Não, mas veja bem, como o Chico falou, ele reforçou o meio-campo
com a saída do Oscar e a má atuação, uma fase do Pablo Maia depois da contusão, ele não voltou bem, né? O que o Crespo fez? Ele deu moral pro Marco Antônio, deu moral pro Bobadilha e deu moral pro Alisson. Então esses 3 jogadores, eles são mais dinâmicos, né? Acho que o jogo deles é mais acelerado do que o Oscar. O Oscar cadencia o jogo, aí mata o time. Então quando o meio campo reforçado, refresca para a defesa. Os jogadores recebem a bola aqui mascada, mesclada, né? Eu acho que o meio campo do São Paulo hoje, né, é esse meio campo que o Crespo estabeleceu. Ele viu que o Pablo Maia estava meia boca, ele viu que o Oscar só toca a bola para trás. Ele falou que se eu colocar o Marco Antônio aqui, dar moral para ele vai crescer. Com o Zubeldia, o Marco Antônio não jogava. Bobadilha tampouco. Quer dizer, então acho que este é o mérito do treinador, de dar moral para certos jogadores que não vinham jogando, e esses jogadores estão correspondendo. Isso, quem ganha é o time. E outra coisa, né? Você joga com... Todo mundo poderia esperar o Luciano e o André jogando. E o André Silva jogando. Não, ele coloca o Ferreirinha, que é um jogador de mais velocidade. E tira a referência. Entendeu? Então tira esse jogador que é mais lento, que faz pivô, um time mais rápido. Coloca um jogador de velocidade e dá sustentabilidade. Mas é um confronto, né? Por isso que o Crespo é inteligente. Não é jogador, goleador, que eu vou confrontar. O lateral do Fluminense, ele só joga com a bola no pé. Sim. Eu coloco o Ferreirinha ali, que no mano a mano é bom, por isso que o Ferreirinha... O Fluminense teve dificuldade, porque o Ferreirinha no mano a mano, ele sempre sobressaiu sobre o lateral direito do Fluminense. E queria ressaltar um outro jogador aqui do São Paulo também, viu, Garrafa? O Arboleda. Esse rapaz é impressionante. Golaço que ele fez, hein? Ele não é craque, mas ele é um cara extremamente regular e eficiente. É isso que os times precisam, né? De um cara como o Arboleda. Confiável. Dificilmente você vê o Arboleda fazer uma bobagem. Ele vai completar 10 anos de São Paulo. É impressionante a qualidade dele, a regularidade e a tranquilidade que ele dá para a defesa do São Paulo. E não só a defesa. Hoje foi na rede. Coloca aí, Chile, por gentileza, o primeiro gol. Se o Luciano não foi na rede hoje, ele teve participação ativa. Inclusive, os gols, já no meio de semana e hoje, o São Paulo tem feito gols com bola trabalhada. Olha só o gol, como é que sai. Eu quero avaliação aí, Miller. Fala pra gente desse lance aí. O Arboleda aparecendo, soberano lá. Foi a retomada de uma bola, né? O Arboleda já estava lá por conta do escanteio. E aí o Luciano dá a cavadinha, né? Perfeita na cabeça do Arboleda. É o pé bom dele, né? Deu uma de Arboleda chulapa. Exatamente. Ali ele é fatal. Subiu, hein? Exatamente. Subiu muito, hein? Ele é alto, sobe bem de cabeça. Né? O lateral do Fluminense é 1,5 m. Como é que Subiu faz? a lá Cristiano Ronaldo. O fato de ter 3 zagueiros dá liberdade para o Arboleda aparecer na frente. Não era um lance de bola parada. É um lance que o time está indo ao ataque. Não, e outra coisa, né, Garrafa? Ele dá a cavadinha, cara. A Fute Fanatics é uma loja completa de camisas e artigos do São Paulo. E agora ela é parceira oficial do canal Família Tricolor News. Aqui você encontra os últimos lançamentos, camisas históricas, agasalhos, bonés, garrafas e tudo que um verdadeiro São Paulino precisa para mostrar orgulho de ser tricolor. E tem mais, usando o cupom exclusivo do canal Primeira 8, você ganha um desconto especial na sua compra. Clique no link abaixo ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code ao lado.